Estamos de volta, gente. E hoje estamos com um livrinho da Shopee aqui. Faz tempo que a gente não aparece com ele aqui, né? E hoje vamos fazer uma coisa diferente, gente, que vocês me pediram aí nos comentários. Então, este é o desenho escolhido de hoje. E nós dividimos aqui o desenho em 4 partes. E nós vamos pintar um lado de cada cor. E para me ajudar na escolha de cores, eu decidi buscar a ajuda do nosso círculo cromático de cores, é isso mesmo. Então, gente, já vou aproveitar aqui e vou dar uma dica para vocês, ó. Eu tenho um aplicativo que eu uso, que é o Color Gear. Vocês podem baixar aí se vocês quiserem, que é muito interessante, assim, para a gente conhecer o círculo cromático. E o círculo cromático, gente, ele pode ajudar a gente de várias formas nos nossos desenhos, né? Não só para hoje, como a gente vai fazer um desafio, mas para todos os nossos desenhos, para a gente deixar as cores harmoniosas. Então, ele mostra as cores de uma forma bem resumida. Então, basicamente, são as cores que são vistas pelo o olho humano, né? E esse aqui, ele mostra um total de 12 cores aqui. E aqui, ó, se a gente for girando, a gente vai conhecendo como que funciona o círculo cromático aqui. Então, esse aplicativo é bem interessante para baixar, tá, gente? Então, por exemplo, ó, se eu escolho a cor vermelha, ele vai me dar qual a cor complementar, que é a verde. E o que são cores complementares, né? É como se você traçasse uma linha reta aqui, ó, para o outro lado oposto, que aí você consegue ver qual que é a cor complementar. E o que acontece, gente? Essas cores juntas, elas geram harmonia, igual acontece na natureza, né, gente? Então, a gente consegue ver muito isso na natureza. Então, por exemplo, a gente tem aí, sei lá, um morango. Ele é vermelho com as folhas verdes. Então, se a gente vem aqui, ó, a gente tem o vermelho e o verde, que são cores complementares. Então, elas se complementam. É como eu falei no vídeo anterior, né, gente? Igual eu e meu marido, por exemplo. Ele desenha e eu gosto de pintar. Então, a gente se complementa. E aqui, gente, ó, você vê que tem vários tipos de interpretações desse círculo aqui. E se vocês quiserem conhecer mais detalhadamente sobre isso, o meu marido é expert nisso aqui. Ele pode fazer um vídeo bem técnico para vocês conhecerem de forma fácil interpretar o círculo cromático, tá bom? Hoje a gente já tá vendo aqui um pouquinho das cores complementares e também a gente vai ver aqui as análogas, que, como vocês podem ver, ó, a partir do momento que eu mudo aqui para análoga, ela já mostra uma do ladinho da outra, certo? Então, são cores que se combinam muito bem juntas. E, como exemplo, a gente pode ver o próprio morango, né? Porque você pode ver várias cores análogas ali dentro do morango. Então, pode ter laranja, pode ter rosa e outras cores também. Elas acabam não se complementando, mas elas são harmoniosas, elas são análogas. E aí, gente, é como o exemplo que eu dei do meu marido, né? Que a gente se complementa. Vou dar o exemplo aqui. Eu e vocês, meus queridos inscritos amados aqui, são minhas cores análogas, porque a gente gosta das mesmas coisas. Então, vocês estão aqui, aqui porque gostam de colorir e eu também. Então, exemplinho básico aí para vocês. E se você está assistindo esse vídeo e você ainda não é inscrito, você não é nem uma cor complementar e nem uma cor análoga. Você é uma cor sem saturação que precisa botar aí o dedo no botão da inscrição, beleza? Então, gente, ó, tem muitas opções aqui, ó, para a gente conhecer, ó. Tem vários tipos de variação do círculo cromático aqui, ó, para a gente conhecer. Então, se vocês quiserem, conhecer mais todas essas variações e para que serve em cada desenho, o meu digníssimo marido pode fazer um vídeo de forma simples para a gente entender melhor, tá? Ele é melhor para explicar essas coisas, tá, gente? Então, vamos aqui no basiquinho, onde a gente vai ter tanto as cores complementares quanto as cores análogas, tá?
Então, o que que eu fiz aqui, gente? Então, como eu gosto muito da cor azul, então eu escolhi a cor azul aqui e eu peguei a cor análoga a ela, que é a verde, para a gente jogar aqui do ladinho, beleza? E aí, eu queria também colocar a cor amarela, porque quando eu fiz, os tons separados aqui, eu gostei bastante do amarelo. E aí, eu quis escolher uma cor análoga para pôr aquele do lado também, então, para ficar bem legal assim. A mais próxima seria o laranja, mas eu acho que seria muito mais legal a gente usar o vermelho aqui, que também não deixa de ser uma cor análoga. E aí, o que que vai ser interessante? Que aqui, ó, nessa direção, a gente vai ter cores análogas e aqui a gente vai ter cores complementares. Então, acho que vai ficar bem legal aí esse desenho. Então, bora lá, gente, vamos fazer isso aqui. Eu vou começar pelo lado azul, depois o lado verde, e depois o amarelo, e depois o vermelho. Então, o que que eu fiz? Eu separei, por exemplo, todos os meus marcadores azul. Eu peguei o meu kit de 168 cores e separei todos os tons de azul. Tudo que tá escrito blue, tá? Eu nem olhei no swatch para ver. Tudo que tivesse escrito blue de alguma forma aqui, eu peguei, tá? Então, tá tudo aqui. E a mesma coisa eu fiz para os outros tons. Aí eu vou mostrando para vocês à medida que eu for terminando um lado aqui. Beleza, gente? Então bora lá. Então, gente, começando aí pela parte azul, gente, eu fiquei numa dúvida danada aí, mas aí eu comecei pelo céu, porque eu queria pegar o tom mais clarinho que tivesse ali, então eu escolhi dois tons bem clarinhos ali para fazer uma mesclagem. E aí, esqueci do sol, né, gente? Porque aí, como eu peguei o mais claro, eu tive que passar um outro clarinho que tinha ali, mas ele é puxado um pouco mais pro verde no sol. E eu achei que não deu tanto destaque assim, né? Já para as montanhas, eu quis pegar dois tons bem escuros e fazer um degradê ali bem de leve. Na água, eu usei o mesmo tom do sol. Ele é um pouquinho esverdeado, mas para não ficar tão verde, eu fiz ali uns como se fossem as ondinhas, né, o movimento da água com um azulzinho mais escuro. E ali naquele pedacico ali, gente, eu vi que é um matinho que tem ali que como se fosse uma floreira na janela, então eu coloquei um tom escuro ali também. E gente, foi um desafio mesmo, porque assim, tem horas que eu tô colocando ali no papel e tô achando que tá ficando muito verde. E então nas folhagens aí, eu quis misturar 2 tons e fazer um degradê para dar um destaque ali, né, já que vai estar tudo azul, quanto mais degradê a gente tiver mistura de cores, né, vai ficar mais bonito. Na janela, aí eu já quis destacar o tom de azul e coloquei um bem mais azul mesmo, para ficar, assim, bem destacado do restante ali da paisagem e das plantas. E a mesma coisa eu fiz para a cortina. Eu escolhi um pouquinho diferente ali da janela e enchi de bolinhas ali. Porque eu acho que se ficasse só liso, não ia dar aquele destaque legal. E nos vasos eu fiz um degradê ali com um azul bem escurão e com um azul mais claro. Achei que ficou muito legal. E, gente, caneta em gel não pode faltar, né? Então, coloquei bolinhas ali branca e fiz os reflexos do vidro com a nossa caneta de giz líquido, que eu tô amando ela, né? E eu achei que ficou bem legal o efeito ali. E para o bichinho, eu também escolhi a cor do sol, porque era a cor mais clara, só que aí eu fiz um detalhezinho na orelhinha dele. Bom, gente, primeiro lado concluído aí, ó, de todas as cores que eu peguei, ó. Podem ver que estão todas azuis aí. Algumas até parecem um pouquinho verde, né? Mas isso já aconteceu no meu outro desafio do azul, mas são azuis mesmo. Ficaram de fora somente essas aqui, ó, que são azuis muito escuros, ó. Se vocês verem aqui, ó, 70, 72, o 71, o 66 até que era uma cor legal, ó, mas tem muitas outras parecidas. Mas esses aqui estavam muito escuros, então eu deixei de fora.
E agora bora pro lado verde então. Gente, agora pro lado verde, tem uma porrada de verde aqui. Esse kit de 168 vem muito verde, ó. Então tem todos esses aqui, ó, tudo green, ó. Pode ver que tá tudo que é green, eu peguei. Agora, como que vai ser no papel, a gente vai descobrir depois. E tem mais todos esses aqui. Então, dificilmente eu vou conseguir usar todos, né, gente? Mas a gente vai tentar. E pro verde, gente, eu segui a mesma linha. Peguei o tom mais clarinho ali que tinha e fiz o céu lá fora, pra gente não fugir muito da parte que a gente fez do azul, né? E aí eu peguei um tom também bem clarinho para fazer a parede. Por quê? Para a gente destacar as outras coisas que tem no ambiente. Então, por exemplo, a cortina, segui a mesma linha ali do lado azul, fiz as bolinhas também com um tom mais escuro. Eu achei que ficou bem legal assim esse encontro de cores. Aí eu peguei um escurão mesmo para fazer os cabinhos das plantas. E aí eu fui para essa planta lateral aí que eu acho ela muito linda, ela sempre aparece nos desenhos e aí eu misturei dois tons de verde, fazendo um degradê, e esse eu forcei bastante porque eu quero que fique manchado mesmo, bem manchado. Esse eu quero que fique bem manchado, para parecer uma folhagem. E, gente, essa folha é tão boa que eu não tive dificuldade nenhuma nesses esfrega-esfrega que eu faço aí para fazer os degradês. Então, ficou bem legal. Aí na água, gente, eu tive que usar o mesmo tom do céu, já que não tinha tantas opções claras assim. E também fiz ali alguns movimentos de água, só não achei que ficou tão destacado quanto a parte azul. E aí, seguindo a mesma linha, escolhi um tom mais escuro ali para a janela. Sombreei com um tom mais escuro ainda. O verde, ele tem muitas cores de verde, gente. Esse kit é muito bom para verde, porque assim, tem uma variedade enorme. E para quem tem interesse nesse kit, tá, gente? O link tá na descrição. É o primeiro aí das minhas coleções, tá? Que ele valeu super a pena e tá com preço excelente de 168 cores. Eu acho que tá na média aí de uns R$ 140. E aí, gente, enchi de bolinhas novamente ali para manter a mesma linha do azul, né? E fiz alguns toques de brilho ali nas plantinhas, nas folhagens, e também usei o giz líquido para fazer o reflexo no vidro. E finalizamos, gente, mais um lado aqui. Olha que interessante. Lembra que eu falei que achava que tinha ficado algumas coisas verdes aqui? Agora que a gente coloca o verde aqui, a gente vê que então não tem nada verde aqui, né? Isso é muito interessante mesmo, que o nosso olho aqui às vezes nos confunde, né? Por exemplo, aqui, ó, tá parecendo bem amarelo, né? Mas é um pastel green, então é verde mesmo. E ó, gente, de todas as cores, eu só não usei estas, ó. Estas aqui, que basicamente são cores muito parecidas, ó. Por exemplo, 47 e o 43, ó, eles são muito parecidos, mas eu usei o 56. O 124 é muito feio, gente, é fluorescente, ó, não ia combinar nada. E o 53, o 59 eu usei. 42 e o 52 são cores muito similares com outras, ó. 42 é quase um marrom, mas ele é um bronze green. Então eu acabei usando o 41. Elas são muito parecidas, né? Interessante isso. E agora a gente vamos para o lado amarelo. E olha, gente, me surpreendi que não tem tantos amarelos assim, ó. Será que eu peguei tudo, gente? Gente, fui olhar ali e acrescentei mais esse, que não tem nome de amarelo, mas eles são muito amarelos, gente, ó, 24, o 36, ó, o 142 e o 134. Eu acrescentei aqui. A gente tá com um pouquinho, mas é porque não tá com nome, mas dá pra ver que é amarelo sim.
Então, vamos lá mais uma vez, gente. Agora o lado amarelo. Tô deixando o vermelho por último, que eu acho que é o mais difícil. E agora, gente, eu comecei ali pela parte de fora, achando que era o céu. Gente, depois que eu vi que não, é a continuação da plantinha ali que a gente tem pro lado de fora. É, eu achei que ficou um pouco confuso aqui. Talvez é, se- teria que ter mais uma parte da janela, mas enfim, eu considerei ali como se fosse a plantinha lá de fora, tá? E fiz a parede bem clarinha também, mantendo o que eu já tinha feito no verde, e escolhi um tom mais escuro ali para as bordas da janela. E aí, esses tons que eu escolhi, eles eram muito escuros, né? Mais escuros que um amarelão, assim. Então, eu quis fazer a cadeirinha ali, esse banco, né, que ela tá sentada, bem amarelão. E seguindo a linha das cortinas, eu também fiz bolinhas aí. Só que aí eu fui fazendo cores aleatórias aí. Então, eu peguei vários tons de amarelo para fazer essas bolinhas aí no banquinho. Para a almofada que ela tá sentada ali, aí eu já escureci. É um tom de amarelo, mas ele é um bem escuro, ele até tem um toque laranja aí, mas eu achei que ficou bem legal. Pro gatinho eu deixei também com um tom de amarelo claro e amarelo escuro, fiz um xadrezinho ali. Pro personagem também, fiz a mesma cor do gatinho para deixar eles mais claro possível, senão eles não iam aparecer aí, né? E aí fui espalhando tonzinhos de amarelo aí por todos os objetinhos na mesa, fui fazendo sombrinhas. E esse amarelo escuro, ele me ajudou muito, porque eu consegui fazer várias sombras com ele. E eu gostei muito também dessa folhagem que eu fiz ali na janela, que eu achei que o degradê ficou muito lindo e a sombra do vaso também. E a caneta em gel, né, para dar um toquinho especial aí, fazendo bolinhas, complementando o xadrez. Achei que ficou bem bonitinho mesmo. E tá aí, gente, terminamos mais um lado. Olha que lindo. E ó, dessa vez eu só deixei um de fora, gente. Ó, todos usados aqui, ó. Deixei esse, gente, porque eu não quis usar. Lembra que veio uma caneta estourada? Eu acho que ela estourou de novo ali no meio, ó. Olha o jeito que tá. Tudo melado. Eu vou ter que ver depois ali na caixa. O que que aconteceu? Eu nem quis abrir para não dar BO aqui. Mas enfim, terminamos. Agora vamos para o vermelho. E, mais uma vez, separei meus tons de vermelho. Gente, esse eu acho que vai ser bem difícil, porque olha, esse kit aqui, os vermelhos são muito parecidos. Vou mostrar para vocês. Ó, eles são muito parecidos. Muito, muito, muito. Ó, o mais diferente é esse 14 e o 22, que ainda estão na classe do vermelho. Que eu tô entendendo que é vermelho. French Vermilion. Deve ser vermelho, né, gente? Parece. Ih, não tem mais, gente. Não tem mais. Então, assim, esse aqui vai ser um desafio mesmo. Bora ver o que a gente consegue aqui. Esse vai ser difícil. Gente, então eu não tive outra opção em pegar a cor mais clara aí que fugia do tom vermelho para fazer a parede e já coloquei a mesma cor na toalha ali, porque são partes chaves do desenho, né, que precisam ter ali um pouco de suavidade, senão vai ficar um pouco estranho. Até porque nas outras cores eu deixei a cor da parede clarinha, né, então tinha que manter essa mesma linha. E eu aproveitei para fazer o chão bem escuro, porque aí vai destacar o chão da parede. Já o banquinho ali, eu escolhi um vermelho vermelho mesmo. E aí, ficou bem chapadão. E, gente, eu fui trocando de vermelhos aí, mas quase não dá diferença toda vez que eu troco. Então, eu tive que abusar ali das sombras, fazer degradês maiores, para poder ter um destaque entre cada peça ali, para a gente diferenciar a janela do banco, do vaso de planta, da cadeira, senão ia ficar um vermelhão geral, porque eles realmente são muito parecidos.
E aí, o que que eu fiz? Eu fui usando os tons escuros para trazer um pouco de contraste. Então, coloquei ali nesses objetinhos em cima da mesa, fui misturando, tanto até o fluorescente eu usei dessa vez, porque ele acende mais o desenho ali. Então, deu para dar um destaque maior usando o fluorescente e os tons escuros para fazer sombras. Aí eu tentei fazer um xadrezinho ali, mas não ficou legal, porque só ficou a parte do xadrez branco e aí não deu muito certo. E aí, gente, olhando o desenho assim, eu estava vendo que, tipo assim, estava muito laranja essa toalha, não achei que ficou legal. Quando as 2 cores estão juntas, assim, o vermelho, né, e essa cor vermilion aí, eh, eu estava incomodada, então eu pintei com vermelho novamente por cima, porque eu achei: "Não é desafio de laranja com vermelho, então tem que estar tudo vermelho aqui". Então passei e fiz as sombras com um tom mais escuro. E aí, para ajudar, para suavizar um pouco, eu peguei a caneta em gel branco e fui fazendo alguns detalhes ali, os reflexos nos copos, o xadrez do guardanapo, algum brilhinho ali, para dar um pouco de diferença, gente, porque estava tudo muito confuso. E finalizamos mais um lado, gente. E ó, usei todas as cores, todas, todas, todas. Eu acho que não ficou nenhuma de fora, gente. E tá aí, gente, nosso resultado de hoje. Eu adorei fazer isso. Eu já tinha feito outras vezes, mas com o desenho inteiro, mas assim dividindo, nossa, é um desafio mesmo. E eu gostei muito. E me digam aí, gente, qual o preferido de vocês? Já me deixam aí. Azul, verde, amarelo ou vermelho? Eu acho, gente, que o meu preferido é o azul, depois o verde, depois o amarelo, depois o vermelho. Ficou bem na sequência as minhas preferências, mas é isso mesmo. Eu tô balançada aqui, porque eu gostei muito desse verde aqui. Então, assim, o azul e o verde tá meio que empatado, mas com certeza aqui embaixo, amarelo e vermelho depois. Vermelho, não gostei, gente. Nossa, essas cores desse kit são muito escuras. E agora eu vou aproveitar e mostrar para vocês, para quem não viu ainda, eu vou mostrar os outros desenhos que eu fiz. Tem vídeo aqui, então vou mostrar para vocês irem lá ver, tá? Ó, gente, esse é o que eu tinha feito só com laranja. Olha que lindo que ficou, com laranja. Acho que eu devia ter escolhido laranja, né, gente? Esse aqui, ó, foi o de azul. Olha que lindo, com iluminação. E tudo tem vídeo aqui, tá, gente? Esse foi o amarelo, que eu adorei. Achei que ficou muito lindo. Agora vocês vão rir, gente, porque o verde foi uma tragédia. Olha isso, gente. Isso aqui é um pântano. Isso aqui é um, sei lá, um lago, sei lá da onde. Ficou muito feio esse, gente. Vocês têm que assistir esse aqui, porque deu tudo errado nesse. Mas esse é o verde. Então eu acho que agora eu me redimi no verde, né, gente? Porque olha que graça que ficou. Ficou muito lindo. E tem mais aí, tem cinza, tem marrom, tem tudo, tá, gente? Então vai olhando os vídeos aí, que tem vários desafios de tons aí com o desenho inteiro. Acho que eu já fiz todas as cores possíveis. Se não tiver nenhuma, pode me deixar aí nos comentários que eu faço. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.